Asma brônquica e as suas causas emocionais. Essa é a primeira parte do vídeo em que falaremos sobre isso. Toda quinta-feira, aqui no canal Sérgio W. Soares, Metafísica da Saúde. É a ciência que estuda as causas emocionais das doenças e das enfermidades, tá ok? No final desse vídeo, eu vou colocar bem aqui do lado uma playlist com várias outras doenças e enfermidades e as suas causas emocionais. Tá joia? E para falar sobre isso, eu vou usar a coleção Metafísica da Saúde, volume 1, do Val Capelli e do Gasparetto, tá? Então vamos entender aí o que leva uma pessoa, né, a ter essa questão da asma e como ela pode trabalhar-se emocionalmente para se libertar, ok? Então vamos lá. A asma, ela tem como característica, a pessoa que sofre asma, né? Geralmente são pessoas que têm sentimento de inferioridade disfarçado pelo desejo de poder e de controle do ambiente. É muito interessante que provavelmente a pessoa que sofre de asma, que ela ouvir isso, ela vai falar: eu? Mas de jeito nenhum. Muito provavelmente ela vai falar isso, ok? Porque ela não percebe que isso acontece com ela. Somente em terapia é que ela começa a identificar, a perceber essas questões e aí sim, verdadeiramente trabalhar sua cura, trabalhar sua melhora, sua recuperação. Aliás, sobre terapia, eu estou colocando já aqui, ó, terapiadareencarnação.com.br. Ó, entra nesse link aqui, ok? Na descrição do vídeo tem também. Você pode marcar uma primeira sessão online, chamada de vídeo pelo WhatsApp 0800 comigo ou com a nossa equipe. Essa primeira sessão, ela é sem compromisso, para que justamente a gente possa conversar, ouvir, entender esse teu processo aí. E quem sabe te ajudar, não só nessa parte da asma, como em outros aspectos também. Tá? Então, é o primeiro ponto que eu tenho a falar sobre isso. Vamos lá, vamos fazer a leitura aqui. Trata-se de uma doença crônica pulmonar caracterizada por hiperreatividades brônquicas, levando à obstrução das vias respiratórias. A asma é reversível, ou seja, ela pode melhorar, ela pode ficar boa, pode ser curada, tá? Ela é reversível espontaneamente ou após um tratamento. A crise de asma manifesta-se com tosse, chiado no peito e falta de ar. Pode ser desencadeada por alérgenos, infecções virais, exercício físico, emoções poluentes, fumo e alterações bruscas de temperatura. Então mudou a temperatura bruscamente, a questão do cigarro, a questão do cheiro, né, em alguns lugares que tem, do odor, de pelos, pelo de gato, por exemplo. Então tudo isso desencadeia a asma. Tá? Então aqui a gente está falando da parte física que gera a asma. A asma é geralmente causada pela sensibilidade às substâncias alérgicas difíceis de serem identificadas. Acredita-se que o espasmo brônquico representa uma resposta alérgica à exposição direta ao alérgeno inalado ou ingerido. Então, aquele espasmo por ter geralmente respirado aquilo, né, ou ingerido aquilo. Tá? Conforme estatísticas publicadas no Manual Merck de Medicina, Merck é um laboratório, né? Em 10 a 20% dos asmáticos, a crise é precipitada por alérgenos, mais comumente, geralmente é pólen, que é transportado pelo ar, poeira doméstica, pelo dos animais e outros anexos animais. De 30 a 50% parece ser deflagrada por fatores não alérgicos, tipo infecção, odores irritantes como o cheiro de tinta fresca, o cheiro de gasolina, o ar frio, o fumo e também fatores emocionais. Então, por enquanto a gente está vendo aí o quadro que leva uma pessoa a ter aquela crise de asma, tá? Desde os tempos de Hipócrates, ou seja, lá para lá de antigamente, tá? Comentava-se que existia a associação
entre problemas emocionais e a precipitação de ataques asmáticos. Então, ó, desde lá da antiguidade que já tinha a asma. Olha que interessante isso, né? Então, e também já se identificava questões emocionais. Por que essas questões emocionais? Vamos lá. A relação dos fatores emocionais como agravantes de alguns casos de crises asmáticas é comprovado pela psicologia, que possui muitos casos registrados nos quais os ataques foram iniciados mais por um acontecimento do que pela presença de um antígeno específico. Então, é aquela pessoa que, por exemplo, o pelo de gato gera a crise asmática, mas às vezes não tem pelo de gato nenhum e ela ainda assim tem a crise asmática. E aí eu vou contar para você esse caso aqui da asma da rosa. Você já ouviu falar da asma da rosa? Olha que interessante isso, ó. O relato mais conhecido é chamado asma das rosas, em que o paciente entra em crise sempre que estiver diante de rosas. Então, você identifica, esse cara tem uma alergia a rosas. Ok, pode acontecer. Então, quando ele está perto de rosas, ele tem aquela crise asmática. Agora, olha só que interessante. A crise surge também quando lhe apresentam uma rosa artificial. Então, eu tenho um vaso com rosas que são de plástico, artificiais. E aí aquele sujeito entra em crise asmática do mesmo jeito. Você quer prova maior de como tem a questão psicológica, a questão emocional, desencadeando todo aquele processo asmático? Tem a parte física. Já falamos aqui vários aspectos, mas tem também a parte emocional. Olha só que interessante isso. Vamos continuar. Outra situação que pode provocar uma crise na pessoa é quando acontece algo que lhe causa muita alegria num impulso espontâneo e ela exterioriza a alegria pelo riso. Ela está contente, ela ri. Que legal, que bacana e tal. Ela põe para fora, né? Aquele riso, aquela situação. No popular, ela solta a franga. Vai lá, começa a rir, começa a ficar se divertindo ali. Agora, o que acontece? Nesse momento pode surgir uma crise. Por quê? Pois a dificuldade do asmático consiste na exteriorização do sentimento. Ele não permite se expor abertamente e quando o faz, imediatamente se reprime, voltando a se fechar. Esse mecanismo interior aciona a crise asmática. Então você contou uma coisa, eu começo a rir, eu começo a achar engraçado, eu começo a me soltar, vem no inconsciente assim, não, eu não posso me soltar, eu não posso rir, eu não posso manifestar isso. E aí ele mesmo se retrai. Como? Gerando um mecanismo da própria crise da asma, para ele voltar a ficar quietinho. Ele parar de rir, ele ficar quietinho, ele ficar fechadinho, ele baixar a cabeça dele, entendeu? Acaba acontecendo isso. Tudo isso, gente, inconscientemente. Ela não percebe que ela faz todos esses processos. Consegue notar aí? É isso que eu falo. Você ter esse conhecimento, vou fazer aqui uma segunda chamada. Que tal você fazer um curso que vai aprender sobre isso? Que você vai ter esses conhecimentos, que vai te dar a chance de ajudar as pessoas, que vai te dar a chance do teu autoconhecimento, entre uma série de outros aspectos, que vai te dar a chance até de você ser um terapeuta da reencarnação, como uma fonte de renda. Na descrição tem o link, mas eu estou botando aqui, ó, sosterapia.com. Dá uma olhada lá, sosterapia.com. É um curso 100% online para você que está em qualquer lugar do mundo, tá? A gente tem turmas de acordo com o fuso horário dos países, ok? Tem turma nos Estados Unidos, tem turma na Europa, tem turma no Brasil, tá? 100% online, com aulas gravadas e aulas ao vivo, ok? Então você entra nesse site, sosterapia.com, você vai saber tudo que você vai aprender nesse curso,
tá? Qual é a próxima turma que está iniciando, com o horário da aula ao vivo, né? Que fique dentro aí da tua agenda. E lá você vai ter até o link para acessar o meu WhatsApp para tirar toda e qualquer dúvida. Em primeiro lugar, é um curso de autoconhecimento. Eu não quero ser terapeuta, Sérgio, tá? Você faz o curso para autoconhecimento. Esse autoconhecimento já vai te ajudar bastante na tua vida. Tenha certeza disso. Entra lá. Então, continuando aqui, a gente está falando de como isso funciona inconscientemente. A pessoa não nota que ela está tendo esse comportamento. Entende? Volta a se fechar, porque ela não se permite, né? Ela se reprime. A crise caracteriza-se com uma contração dos brônquios menores e bronquíolos, que são pequenos condutos pelos quais o ar penetra nos pulmões, desprovendo assim de oxigênio em quantidade apropriada. O asmático faz força para inspirar profundamente e a expiração é mais difícil e prolongada por causa do bloqueio das vias respiratórias. Tanto que o asmático fica... né? Ele tem uma dificuldade enorme diante disso. Tá joia? Quem sofre de asma tenta receber atenção e afeto em demasia. Por isso, inspira com força e absorve tanto ar que os pulmões ficam exageradamente inflados. Ele inspira... Aí ele fica inflado. E na hora de soltar, ele não consegue. Vai bem devagarzinho. Ok? Então, a crise é provocada na eliminação do ar. Esse mecanismo orgânico dá a sensação de estar expondo seus conteúdos internos, que são muito diferentes daquilo que tenta mostrar aos outros. O asmático quer absorver tudo e não expelir nada, e isso causa a sensação da asfixia, consequentemente o espasmo brônquico. Na parte da metafísica da saúde, o que o asmático tem? Ele anseia por amor, mas não consegue ser amável. Então ele busca, ele quer para ele. Mas na hora de eu devolver, eu devolvo muito pouco. Percebe? Tem essa característica a pessoa asmática. Então, vamos lá, vamos continuar. Vamos dar a continuação aqui. A relação do asmático com as pessoas de seu convívio costuma ser complicada, porque sua atitude fere os princípios de um relacionamento saudável, em que é preciso haver a troca. A própria vida requer constante troca com o ambiente por meio do ar que é inspirado e exalado a todo instante. O mesmo é necessário haver nas relações humanas. É justamente nesse ponto que repousa a maior complicação do asmático. Ele só quer receber, sem fazer nada em troca. Exige que seus entes queridos façam tudo por ele. E muitas vezes ele se utiliza da própria asma para ter uma posição, olha aqui, ó, eu tenho essa asma, eu tenho isso e tal, né? Ele se vitimiza muito, é muito comum ele se vitimizar para que as pessoas fiquem com peninha dele, tristes por ele, e aí começa a dar a ele tudo aquilo que ele quer. Volto a falar, ele não percebe que ele entra nesse processo, ok? Então, continuando aqui. Toda vez que um asmático considerar que não está recebendo atenção suficiente, ele se isola. Então o asmático ele acaba se isolando também. Por mais que seus familiares façam algo por ele, nunca o satisfazem. Ele, o asmático, ele espera receber sempre mais. A contração brônquica que precipita a crise asmática é o reflexo do estado de isolamento. Com a oclusão dos brônquios não há interação com o ser, né? Não há interação do ser com o meio. Então, o que acontece? Ele tem esse bloqueio, ele tem essa dificuldade aí no seu processo. Volto a falar, semana que vem continuaremos com esse estudo, tá? Pense na parte da terapia, pense na parte do curso. O curso você vai gostar muito. Na descrição aqui do vídeo tem todos os links para você observar lá. E como eu falei, tem acesso ao meu WhatsApp, mas se você quiser já mandar o zap direto para mim, eu também estou colocando aqui na tela, ó, 21 99247 5631. Esse é meu WhatsApp do Brasil, tá? 21 99247 5631. Pode mandar a sua mensagem, a gente vai conversando, vai trocando ideias. Conforme prometido, eu estou botando aqui a playlist com vários casos da metafísica da saúde, mas todo dia tem vídeo no nosso canal. Cada dia é um tema
diferente, tá certo? Fique com Deus. Amanhã tem mais vídeo para você e na próxima quinta-feira, Metafísica da Saúde com a continuação dessas causas emocionais da asma. Fique com Deus. Tchau, tchau.